Beleza. Estão todos por aí? Não? Já. João Vitor. Tainá. Vitória. Beleza. E aí, podemos começar, gurizada? Pelo meu relógio, fechou 1 horinha de intervalo para almoçar, tomar um cafezinho. Bah, almoçar e tomar café com o filho junto é outra função, hein? Primeira vez que eu fiz isso hoje. Corrido. Que daí tem que se dividir, ele ficou acordado agora, estava chorando ali, querendo colo, e a gente tem que dividir tarefa, né, claro, uma função. Mas vamos lá, tudo certo. E aí, podemos começar? Vamos dar uma olhada aí, gurizada. Pelas minhas anotações, me corrijam se eu estiver errado, né? Na última aula a gente falou sobre aqueles produtos secundários, né? Que levaram à ocupação além do Tratado de Tordesilhas. Lembra? A gente comentou produtos como tabaco, cachaça, pecuária, as drogas do sertão, né? Falamos, né, dos produtos secundários, só me confirmem. Acho que a gente falou, né, algumas características ali dos produtos secundários. E hoje, então, eu quero falar com vocês sobre o fim do Tratado de Tordesilhas e a delimitação de novos limites para a colônia portuguesa, ou seja, o futuro Brasil, né? Que é o que a gente está estudando então. Tranquilinho? Foi, né? Alguém tem anotado aí? Mas eu tenho anotado que foi isso, né? A gente viu os produtos secundários e hoje a gente pega a partir dos tratados de limites. Alguém me confirma aí? Se não foi. Mas acho que sim, eu lembro que a gente trabalhou, né? Vocês curtem me deixar no vácuo, né, pessoal? Tudo bem. Estou acostumado já. Ó, para rir vocês aparecem, né? Valeu, Jéssica. Muito obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Todos já tomaram café ou estão tomando seu café aí? Porque assim, ó, essa aula agora de tratados de limites, eu já vou dar real para vocês. Ela é um pouquinho mais difícil, tá? Porque história no geral é fácil, é uma matéria super agradabilíssima, prazerosa, divertida de se estudar. Eu sei que todos concordam, né? Mas esse conteúdo especificamente, tratados de limites, ele é um pouquinho mais dificilzinho, tá? Talvez chatinho, né? Eu não gosto, história nada é chato, mas isso aqui são tratados, vai e volta, aí eles ficam trocando, colônia de Sacramento, Sete Povos das Missões, né? Então, eu peço uma concentração extra agora, tá, de vocês, porque esse conteúdo é um conteúdo que já dou a real, não cai muito no Enem, tá? Mas de vez em quando cai na URGS, uma certa frequência, tá? Então a gente tem que dar uma passada. Fiquem tranquilos, eu vou chamar a atenção de vocês para o que mais costuma cair, tá? Então vamos embora. Tratados de limites, né? Vamos começar falando finalmente da história do Rio Grande do Sul. História do RS melhor em tudo. Eu sei que tinha alguns que estavam esperando ansiosamente esse momento, né? Claro que isso aqui, gurizada, é específico para URGS, né? No Enem não cai especificamente questão de Rio Grande do Sul, tá? Mas vamos dar uma olhada aí para a URGS. Eu sei que a maioria, espero que todos, farão a URGS, né? Então vamos lá. Começamos falando da história do Rio Grande do Sul. Primeira questão, gurizada, que vocês têm que saber responder. Por que o Rio Grande do Sul demora tanto para entrar na história? Por que a gente está tempo aqui falando de Brasil Colônia e até agora não tínhamos falado de história do RS melhor em tudo? Tem um conceito de uma professora da URGS que ela fala da integração tardia do Rio Grande do Sul, né, à economia do Brasil colônia, economia colonial, tá? E aí eu quero questionar vocês, então. A Jéssica já começou a responder ali, muito obrigado, Jéssica. Né? Por que demorou tanto para o Rio Grande do Sul entrar na história do Brasil colônia? A Jéssica já botou ali. Não é atrativo. Em que sentido, Jéssica? De que ponto de vista isso aqui não era, digamos, atrativo? Econômico. Perfeito.
O Otávio também botou uma questão ali, ó. Não era atrativo para plantar cana. Perfeito. Esse nosso clima aqui é horrível. Esse frio que está hoje, a cana-de-açúcar não aguenta isso. Tá? A Jéssica colocou outra questão importante, questão da distância. Tá? Gurizada, olhem esse mapa aqui, ó. Vamos lá. Olhem para esse mapa aqui, tá? O pessoal de Portugal, eles vinham e chegavam aqui, né? No Nordeste. As correntes marítimas jogavam eles aqui para o Nordeste. Por que eles iam descer aqui para o Rio Grande do Sul? Ai, senhor, RS melhor em tudo. Tá, chegou no Nordeste, aquelas prainhas, aquela piscininha azulzinha, aguinha morninha, clima ameno, tranquilo, bom. Né? Para quê? Ah, eu vou descer até lá embaixo pegar frio. Claro que não. Tinha uma distância grande. Outra coisa, observe. Esse tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, teoricamente, ele passava aqui assim, ó, gurizada, em Laguna, Santa Catarina. Então, tudo que estivesse ao sul de Laguna, Santa Catarina, seria da Espanha. Não era nem de Portugal. Estão entendendo? Então, assim, tem uma série de motivos. Primeiro, distância. Segundo, nem era de Portugal. E terceiro, o mais importante de tudo, que a Jéssica já começou falando. Não havia um grande atrativo econômico aqui. Vamos lá, vamos lembrar. Primeiro, pau-brasil. Tinha muito pau-brasil aqui no Rio Grande do Sul? Não. O pau-brasil também não curte esse nosso clima aqui. Não sei se eu falei para vocês aqui em Porto Alegre, se vocês quiserem ver um pau-brasil, tem ali no Jardim Botânico, tá? Mas é uma árvorezinha de merda, um tronco fininho, porque aqui no sul ele não vinga, o pau-brasil. Ele não gosta desse nosso clima aqui, tá? Cana-de-açúcar, que o Otávio já disse ali, também não era bom para plantar no Rio Grande do Sul. Não se planta cana-de-açúcar aqui, tá? O clima é ruim para isso. Mineração, ouro e diamantes. Acharam muito ouro e diamante aqui no Rio Grande do Sul? Também não. Desculpa dizer isso, eu sei que tem uns que ficam magoados, mas o Rio Grande do Sul não oferecia nada interessante no início, tá? Qual é o produto, gurizada, que vai começar a fazer com que o Rio Grande do Sul se torne atrativo? Que vai começar a atrair a cobiça, né, dos portugueses? O gado. Boia, vaca, pecuária. E aí eu pergunto para vocês, tinha gado aqui no Rio Grande do Sul antes da chegada dos europeus? Sim ou não? Tinha gado aqui no Rio Grande do Sul antes da chegada dos europeus? Sim ou não? Não, muito bem. Não tinha gado. Não, né, Diegão? Não tinha, Jéssica. Não tinha gado aqui. Então, entenda, eu sei que tem uns que ficam magoados nessa aula, mas o Rio Grande do Sul não oferecia nada interessante. O gado, que é o que vai tornar essa região interessante, foi introduzido aqui por jesuítas espanhóis, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, aí que a gente começa a falar da história do Rio Grande do Sul, da ocupação dessa região, a partir da primeira atividade econômica principal que vai se desenvolver, que é a questão do gado. Tá? E aí, eu preciso explicar para vocês um segundo conceito importante também, de uma professora da URGS, tá? Desculpa, isso aqui é de um professor, na verdade. Fronteiras em movimento. O que esse professor da URGS quer dizer com esse conceito de fronteiras em movimento? Não existiam, nessa época, gurizada, Brasil colônia, fronteiras definidas, fronteiras delimitadas. Hoje, claro, eu botei aqui para vocês, ó, eu botei para vocês aqui um mapa já prontinho, ó. Tem as fronteiras do Rio Grande do Sul, tem a fronteira do Uruguai, né? Mas na época ninguém sabia o que era a terra da Espanha, o que era a terra de Portugal. Ninguém sabia. Entendem? Então havia, digamos, uma movimentação constante das fronteiras. Eu vou te dar um exemplo que nós vamos ver na aula de hoje. Olhem aqui no mapa, tá? Estão vendo Colônia de Sacramento aqui, assim, ó? Essa pontinha amarela aqui, ó, essa bolinha? Isso aqui foi fundada por portugueses. Olha que detalhe. Os portugueses desceram aqui, ó, safadinhos, ultrapassaram Tordesilhas, vieram até aqui a Bacia do Prata e fundaram a Colônia de Sacramento, para disputar prata com o pessoal de Buenos Aires. Prata da América Espanhola que saía aqui para fazer contrabando e pegar essa prata. Então a fronteira portuguesa se moveu até aqui com esse avanço.
E aí os espanhóis, jesuítas espanhóis, fundaram os 7 povos das missões aqui assim, ó. E aí a fronteira espanhola veio para cá, ó. Estão entendendo a ideia de fronteiras em movimento? Não se sabia o que era de quem. O Tratado de Tordesilhas nunca foi efetivado. Era uma linha imaginária, né? Então, tanto que o termo gaúcho, vocês já devem ter ouvido falar, o termo gaúcho, na sua origem, ele não é bom. É o termo gaúcho, do espanhol. O gaúcho era o vagabundo, o ladrão, contrabandista, que vivia nessa região, que ninguém sabia de quem era. Então ele roubava de um lado, vendia no outro, tal, fazia esse tipo de comércio, né? Contrabando, basicamente. Né? Depois, com o tempo, vai se criar essa identidade. Ah, eu sou gaúcho, que a gente grita em tudo que é show internacional. Né? Mas nessa época, então, era uma região meio terra de ninguém e as fronteiras se moviam, certo? E duas coisas que vocês têm que saber, duas coisas que vocês têm que conhecer aqui, então, no Sul, que agora eles vão começar a brigar, Portugal e Espanha vão trocar nesses acordos. Primeiro, 7 povos das missões. Vamos falar sobre isso hoje. É a história do Rio Grande do Sul, né? Internacional, resto do Brasil. Isso, Jéssica, né? Quando vem o pessoal de fora da República Rio-Grandense, né? Aquele pessoal lá do Brasil, né? A gente se orgulha e deixa claro que somos gaúchos, né? O pessoal do show internacional, né? Essas bandas do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, entendeu, né? Olha aqui, ó, 7 povos das missões, gurizada. Todos localizam onde fica, que assim, né? Excursão clássica do ensino fundamental. Não sei se a escola de vocês fazia, a minha na 6ª série eu fiz essa excursão para as missões, né? Que é o que tem, digamos, mais interessante, as ruínas aqui no Rio Grande do Sul. As missões tinham gado e índio catequizado, né? Então isso vai atrair também a ambição dos bandeirantes e tal, que vão vir destruir as missões. E vocês têm que conhecer aqui no sul, ó, mais ao sul, hoje é sul do Uruguai, Colônia de Sacramento. Tá? Ó, de um lado da Bacia do Prata, Buenos Aires, do outro lado, Colônia de Sacramento. Aqui vai ter muita briga para disputar essa prata que saía vindo lá de Potosí, na Bolívia. Tá? Então, isso aqui, saída e escoamento da prata espanhola. Tranquilo, gurizada? Vamos embora. Falando especificamente da história do Rio Grande do Sul, para URGS, isso aqui não cai no Enem, tá? No século XVII, 1600 e poucos, aqui, ó, 1626, foram fundadas as primeiras missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. Jesuítas espanhóis fundaram as chamadas Missões do Tapé. Todavia, os 7 povos das missões? Não. É uma experiência que existiu antes dos 7 povos das missões. São as missões do Tapé. Davi, nunca ouvi falar. Cai pouco em provas, uma vez caiu na URGS. Tá? Então, tu precisa saber para a URGS, se a URGS quiser te sacanear. Essa primeira experiência jesuítica, ela foi uma experiência grande até. A gente pode olhar aqui, ó, tem até um mapinha, tá? Vai pegar aqui o centro do estado, ó, essas missões, tá? E a região lá que depois vai ter os 7 povos, tá? Mas principalmente o centro do estado. Vê que era um troço gigantesco, tá? Não se sabe muito e tal, por quê? Porque não durou muito tempo, ó. Fundaram essas missões em 1626, duraram até 1641. O que aconteceu? Os bandeirantes, quando souberam dessas missões aí, lembra o que os bandeirantes buscavam? Gado e índio para escravizar. Então, tu tinha ali uma concentração de gado. Ó, isso é importante. Ó. Essas missões aqui, ó, que introduziram o gado no Rio Grande do Sul. E o gado, você sabe, ele se adaptou muito bem ao Rio Grande do Sul. Né? Quando os bandeirantes descobriram que estava rolando isso, pô, gado e índio catequizado, que é o melhor trabalhador que tem, desceram aqui, cobriram de porrada esses jesuítas aí e acabaram com essas missões. Levaram índios para escravizar e vender, levaram uma parte do gado e tal. Só que aí ficou uma parte do rebanho e ficou solta aqui pelo Rio Grande do Sul. E esse rebanho, esse gado se adaptou muito bem, gurizada, ao Rio Grande do Sul. O gado é guerreiro, ele aguenta esse nosso inverno no lombo, imagina. Né? E aí, o que aconteceu? Esse gado começou a se reproduzir. Porque o que o gado faz da vida? Você sabe, né? Come, rumina,
né? Aquela história tem que passar pelos 4 compartimentos do estômago, né? Então eles mascam, eles... Boa, Iago, agora eu gostei do teu comentário, Iago. Agora tu veio, meu guri. Tu vive fazendo comentário me sacaneando, agora tu fez um comentário que eu assino embaixo. O gado sai pra rua. Em plena pandemia, sai pra rua para querer golpe. Fechamento, tá, parei, desculpa. Tá? Mas enfim, agora tu veio, Iago. Muito obrigado. Beijo no teu coração. Olha só. Vocês viram uma montagem que fizeram que com essa pandemia, né, os animais estão saindo para as ruas em vários países. Vocês não viram? Fizeram uma montagem, né? Não sei, na Índia, eu acho que os macacos andando nas ruas, né? Tá, Jéssica, nem vem. Tu é esquerdinha também, não vem com essa. O, né, na Índia, os macacos, de não sei onde os pavão, de não sei onde, e aí botaram Brasil, o gado, sai pra rua, né? Uma foto lá. Mas, enfim, uma ofensa com os bichos. Aí sim, pior, o gado é um bichinho tão querido, né? Não faz nada. Mas, enfim, gurizada, parei, voltando. O gado, ele fica ruminando, você sabe aquele processo que ele faz, né? Ele masca o troço, engole, passa por um compartimento do estômago, regurgita de volta para a boca, masca de novo. Agora que a gente almoçou, é legal falar disso, né? Imagina ele vomitar para a boca, ficar mascando de novo, e vomita para a boca, masca de novo, aquela coisa gostosa, né? E fabrica aquele pum atômico cheio de metano que destrói com a camada de ozônio a pecuária extensiva. Vocês sabem disso, né? O gado, ele come, peida, né? Peida muito, Adri. Cuida, tá? Porque o gado, ele parece um bichinho pacífico, mas ele tá te olhando assim, ó, né? Ele está peidando e destruindo com a camada de ozônio, sério, vocês sabem disso, né? E, então, cuide para não passar atrás dele, a bufa ali é violenta, dizem, né? Então, ele come, caga, peida, rumina, dorme e reproduz. Então, o gado começou a se reproduzir, e essa região aqui ganhou o seu primeiro apelido. Atenção, Vacaria del Mar. É o primeiro apelido aqui do Rio Grande do Sul. Tá, gurizada? Se aparecer URGS, né? URGS. Se a URGS quiser pegar pesado, uma questãozinha de história do Rio Grande do Sul, Vacaria del Mar. Era tipo uma referência geográfica. Os tropeiros, eles desciam até Buenos Aires e passavam por aqui. E começaram a perceber que tinha muita vaca solta aqui, muito gado solto. Então virou, Vacaria del Mar. Quando passava aquele monte de vaca perto do mar ali, né? Mais uns 2 dias de viagem, tu chega em Buenos Aires. Entendeu? Então começaram a chamar essa região Vacaria del Mar, Vacaria del Mar. E isso começou a atrair, então, né, esses tropeiros, né, esses comerciantes que vinham para cá, pegar esse gado que estava solto aqui na região. Tá? Ó, aqui as missões do TAPE. Né? E aí, o que acontece? Os portugueses, safadinhos, ó, em 1680, eles vão ultrapassar muito o Tratado de Tordesilhas e vão fundar a colônia de Sacramento, lá no sul do Uruguai. Tá? Eles foram até lá embaixo. Deixa eu ver se eu botei. Ó, aqui está o mapa, tá? Olhem esse mapa aqui é importante. Ó, o Tratado de Tordesilhas, gurizada, passaria aqui assim, ó, aqui assim, perdão, Laguna, Santa Catarina. Tudo para cá seria da Espanha. Mas ninguém respeitava, isso era um acordo que fizeram e nunca aplicaram. Então os portugueses vieram descendo, e fundaram aqui, ó, do outro lado da Bacia do Prata, ó, aqui estava Buenos Aires. Buenos Aires já era uma cidade importante espanhola, era o último ponto de parada dos navios da Espanha antes de atravessar o Atlântico em direção à Espanha. Navios carregados de prata, lembram? Que vinha de Potosí, na Bolívia, né? Então, não é interessante ter um mercadinho aqui para pegar essa prata, entendeu? Por isso que os portugueses fundaram Colônia de Sacramento, para pegar essa prata também e disputar aqui. Tá claro? Então, os portugueses vieram até aqui, fundaram Colônia de Sacramento. Né? E aí, uma coisa que eu quero que vocês observem, atenção, a ideia de fronteiras de movimento. Ó. Em 1680, os portugueses fundaram Colônia de Sacramento. Ó, a fronteira portuguesa, uau, desce até aqui assim. O que vai fazer a Espanha? Vai reagir. Vai meter uma pressão nos jesuítas aqui espanhóis, que estavam aqui no Paraguai. Eles vão atravessar isso aqui e vão fundar, ó, os 7 povos das missões. Vocês estão entendendo o que eu quero mostrar, gurizada? Olha só. Nós temos aqui, ó, Peraí, deixa eu achar. Não estou achando. Aqui. Ó, vamos imaginar, os portugueses desceram e fundaram lá Colônia de Sacramento. Ó, a fronteira
de Portugal veio até aqui, ó, até Colônia de Sacramento. Entenderam? Aí a Espanha mete uma pilha, jesuítas espanhóis vieram aqui e fundaram os 7 povos das missões. Estão vendo as fronteiras se movendo aqui numa região que antes não era ocupada, digamos, nem por Portugal nem Espanha, né? Então, essas disputas agora, nós vamos ver em mais detalhes, elas vão se refletir, então, né, em tratados, de limites. Esse sul aqui vai ser bastante disputado, tá? Vamos lá, vamos entrar na partezinha mais difícil agora. Em 1680, portugueses, então, fundam Colônia de Sacramento, bem no sul ali. Pô, imagina, no outro lado da Bacia do Prata, os caras fundaram Colônia de Sacramento, olharam para os portenhos de Buenos Aires e disseram: ô, pessoal, estamos aqui também para fazer comércio, hein? Temos melhores preços, hein? Cobrimos os preços da concorrência. Começaram a distribuir panfleto na sinaleira ali e tal. O pessoal de Buenos Aires não gostou, obviamente, dessa concorrência aqui, ó, para disputar essa prata, né? Que saía da América Espanhola, tá? É isso aqui, ó. Essa é a briga. Prata da América Espanhola. Que os portugueses foram se meter e querer contrabandear uma parte para eles. Tá? No mesmo ano, ó, o que acontece? Os espanhóis pegam os barquinhos ali em Buenos Aires, atravessam a Bacia do Prata ali, dão-lhe um pau nos portugueses e expulsam eles de Colônia de Sacramento. Tá? Então, eles fundaram a Colônia de Sacramento em 1680, apanharam no mesmo ano. O que eles fazem? Vão chorar para a mamãezinha, o rei de Portugal. E o rei de Portugal, no ano seguinte, consegue, então, fazer um acordo com o rei da Espanha, chamado, ó, Tratado de Lisboa. É o primeiro de uma listinha que nós vamos ver hoje, tá, de tratados, onde Colônia de Sacramento é devolvida aos portugueses. Tá? Então, assim, ó, gurizada, essa parte eu admito para vocês, tá? É um pouquinho chatinha. Tá? Nome de tratados, Colônia de Sacramento fica com um, fica com outro. Tá? Deixa eu ver se chegou uma pergunta aqui. Uma data comemorativa interessante de cair em prova. No caso, URGS. Né? 1681, URGS 2021. Né? Pode ser, Iago, mas tu te ligou que a última prova da URGS, que era URGS 2020, sendo feita em dezembro, na verdade ela cobrou as datas com 9. Lembra? Que a última prova da URGS cobrou muita data com 9. Ano passado eu fiquei avisando a gurizada, ó, Woodstock, 69, né? Revolução Cubana, fiz os stories no Insta lá, né? Então, na verdade, Iago, como o vestibular está sendo, né, um ano antes, ele foi antecipado, não é mais em janeiro, está sendo ali, né, dezembro ali. Se tu olhar a última prova da URGS, ela era a URGS 2020, mas ela cobrou as datas do ano em questão que a prova foi aplicada, com 9. Tá? Então, acho difícil. Geralmente, essas datas comemorativas, eles pegam o último século, entendeu? Geralmente, essas datas comemorativas, pode olhar ali a prova da URGS, é século XX, que eles pegam assim, Revolução Cubana, por exemplo, né? Estava fazendo 60 anos. Peraí. 59. É isso, 60. Né? O Woodstock estava fazendo 50 anos, caiu também. Geralmente eles pegam o último século, tá, Iago? Essas muito distantes, assim, é bem mais difícil cair, datas comemorativas, tá? Mas, enfim, lembrem, ó, Tratado de Lisboa, então, Colônia de Sacramento, devolvida para os portugueses, né? Então, moral da história, tá, gurizada? Gravem aqui, ó, vocês vão ver. Os portugueses sempre apanham e ganham de volta por meio de tratados. Tá? Então, apanharam a primeira vez, o rei conseguiu de volta por meio de um tratado. Tá? Depois a gente vai ver o próximo, que vai ser a mesma coisa. Tá? Eles vão apanhar e vão ganhar de novo por meio de tratados. Mas antes disso, para quem vai fazer a UFRGS, né? 7 povos das missões. Bem importante isso aqui. Tá? Reparem, ó, eu quero que vocês percebam que a fundação dos 7 povos das missões, ela obedece a uma diretriz da coroa espanhola, que é essa disputa pelo sul aqui. Vamos voltar, ó. Olha a data, não precisa decorar, mas isso aqui é 1682. 2 anos antes, 1680 ali, o que aconteceu? Os portugueses, safadinhos, espertalhões, fundaram Colônia de Sacramento. Olha para cá, olha para o mapa.
Os portugueses desceram aqui e fundaram a colônia de Sacramento. A Espanha viu, esses safados aí estão tomando território que é nosso. E aí, a Espanha estimulou esses jesuítas espanhóis que fundassem os 7 povos das missões para vir ocupar essa região. Eu vou fazer uma pergunta bem difícil, tá, gurizada? Me responda no chat aí, não tem problema errar. Caiu na URGS. Verdadeiro ou falso, tá? Faz tempo. Caiu na URGS, verdadeiro ou falso. Os 7 povos das missões não tinham nenhum vínculo com as missões jesuíticas do Paraguai. Verdadeiro ou falso? Os 7 povos das missões não tinham nenhum vínculo com as missões jesuíticas do Paraguai. Verdadeiro ou falso? Ó, as gurias mataram a charada. Tainá e Jéssica já disseram. Falso. Falso. Muito falso. Quem não sabe disso, abre a mente agora que eu vou explicar um negócio. Quantas missões eram, gurizada? Quantas missões eram? Ah, Davi, 7. Não, eram 30. Olhem esse mapa aqui, tá? Só que esquecem de explicar para vocês. Ó, eram 30 missões no total. Começou aqui no Paraguai, estão vendo? Começou aqui no Paraguai e veio se expandindo, pegou uma parte da Argentina, que hoje é a província de Misiones, e tem 7 missões aqui no que hoje é o Rio Grande do Sul. Tá? Mas então a gente só estuda 7 no RS, melhor em tudo. Mas na verdade eram 30 missões jesuíticas ou reduções jesuíticas. Tá? Tudo começou no Paraguai. Então, ó, olhem esse mapa e imaginem esse movimento aqui. Ó, eles vieram vindo do Paraguai em direção ao Rio Grande do Sul. Então, entenda o que eu estou dizendo, gurizada. E é isso que a URGS cobrou já. Os 7 povos das missões eram uma filial. A matriz é o Paraguai. Tudo começou no Paraguai. São jesuítas espanhóis que começaram catequizando os índios Guarani aqui do Paraguai e vieram vindo para cá porque tinha bastante índio Guarani também. E aqui foi a própria coroa espanhola que meteu uma pilha para eles virem, para ocupar território, porque os portugueses estavam querendo dominar isso aqui. Tem uma questão política envolvida também. Tá claro, gurizada? Então, lembrem, ó, os 7 povos das missões é tipo uma filial, a matriz é o Paraguai. Tudo começou aqui no Paraguai. Tanto que daqui a pouco vão expulsar eles de volta para o Paraguai. A gente vai ver as guerras guaraníticas ali, tá? Então, gravem essa informação. A URGS já cobrou isso aí, tá? Começou no Paraguai, e aí, estimulados pela coroa espanhola, eles vêm para cá e criam os 7 povos das missões, tá? Esses 7 povos das missões vai virar um troço gigantesco. Estima-se que chegaram a ter 40 mil índios aldeados, tá? Produziam gado, erva mate, que já tinha aqui antes dos portugueses chegarem, né? O gaúcho, o gaúcho, toma o seu chimarrão, isso é uma coisa que copiaram do índio. Aliás, o gaúcho é uma mistura, né? Do índio, do português, do espanhol, depois vem o africano, né? E mais tarde, os alemães e italianos, né? Mas o gaúcho original é a mistura do índio com o espanhol e português, tá? E os africanos começam a vir também. Então, ali, ó, produziam erva mate, algodão, mandioca, milho, feijão, milhares de índios aldeados ali, né? Praticavam comércio com outras regiões, a coisa começou a crescer e começou também a despertar cobiça sobre essa região ali, uma região que produzia bastante coisa, né? Tinha uma economia forte ali. Os jesuítas, eles tinham autonomia, não obedeciam nem à coroa espanhola, nem à coroa portuguesa, eles obedeciam diretamente à Igreja Católica. Isso começa a incomodar um pouco as monarquias ibéricas ali também, tá? Então, é um assunto bem complexo esse aqui, né? Mas, olha só, daí o que acontece? Seguem essas brigas aqui no sul. Olha aqui, ó, a região aproximada que esses 7 povos das missões desenvolviam atividades econômicas, tá? Porque o gado, a pecuária, ela é extensiva, né? Ocupa várias regiões. As produções de erva mate também se estendiam, né? Então ocupava uma boa parte do Rio Grande do Sul. Ó, volta para o sul, aquela treta lá sobre colônia de Sacramento. Em 1704, mais uma vez, ó, os espanhóis, os portenhos de Buenos Aires, se irritam
pega o barquinho, atravessam a Bacia do Prata, dão uma surra nos portugueses e expulsam eles de Colônia de Sacramento. Tá? 1704. Mais uma vez os portugueses apanham, vão chorar para a mamãezinha, o rei de Portugal, e lá vai ele fazer um novo tratado com a Espanha para conseguir de volta Colônia de Sacramento. Tá? Chamado Tratado de Utrecht II. Aqui, ó, tomem cuidado. Mas não era exatamente erva mate como conhecemos hoje, era? Não, é mesmo, é mesmo. Não sei se teve alguma grande mudança na erva mate. Eles modificaram a erva mate, aí tu me pegou, Adri. Mas que eu saiba era mesmo, não? A erva mate tinha muito aqui no sul, tinha muito, ela é meio nativa daqui. Por isso que é uma coisa da nossa cultura. Os índios, eles faziam a cuia, isso é outra coisa que a gente copiou dos índios, a cuia e a erva mate. Era hábito dos índios. Se teve alguma mudança ali, não sei, né? Porque na biologia tem essa coisa de seleção de sementes e tal, que mudou a erva mate, aí tu me pegou. Eu não sei desse detalhe, tá? Esses tratados eram feitos com pagamento, era só na base do diálogo mesmo. Esses tratados aqui não tem grande questão de pagamento entre Portugal e Espanha. Era mais questão diplomática mesmo, deles irem aos poucos tentando estabelecer o limite de cada um. Tá? São questões diplomáticas. Aqui surgem as primeiras negociações, tentando superar essas brigas sem ir para as vias de fato. Essa era a ideia. Tem uns que dizem que isso aqui é o início da diplomacia, digamos, né? Nas relações internacionais se fala um pouco disso e tal. Enfim. Ô, senhor, Diga. por que os espanhóis devolviam Colônia de Sacramento para os portugueses, sendo que eles conseguiam retomar sempre? Isso aqui, ó, tem a ver com as relações lá da Europa, entre Portugal e Espanha, tá? Nesse momento, as relações entre o rei de Portugal e o rei da Espanha eram pacíficas, digamos, né? Então, eles, para manter a boa relação, ele preferia abrir mão e ele, claro, o rei da Espanha, quando ele cedia Colônia de Sacramento, ele desagradava o pessoal de Buenos Aires, tá? Mas isso era para manter a boa relação lá na Europa. Tá? Cada tratado, claro, a gente teria que olhar o contexto específico de cada um e tal, mas nessas duas vezes, ó, que ele entregou, digamos, Colônia de Sacramento para Portugal, foi para manter uma boa relação com Portugal, entendeu? Então tem mais a ver com questões da Europa ali e tal, e desagradava o pessoal de Buenos Aires, tá? É mais nesse sentido, mas calma, não precisa também saber tão detalhista isso aí, tá? Ó, gurizada, assim, ó, resumindo, porque isso aqui eu admito, é meio chatinho e tal, não cai muito, tá? Os portugueses fundaram a Colônia de Sacramento, apanharam, ganharam de volta ali, pelo primeiro tratado que a gente anotou, então, que é o Tratado de Lisboa, tá aqui, tá? Primeiro tratado, Portugal ganha de volta. Depois, Portugal apanha de novo, ganha mais uma vez, pelo segundo Tratado de Utrecht. Utrecht, na verdade, é lá na Holanda, ali nos Países Baixos, e foi uma rodada de negociações. É uma época bem marcante essa questão da diplomacia. Os países europeus estavam tentando, ao invés de ir para a guerra, resolver seus conflitos de forma diplomática. Né? Então, essa foi uma rodada de negociações de Utrecht, de onde saíram 2 tratados. Esse primeiro aqui, ó, de Utrecht, não costuma cair, tá? Se alguém, Davi, esse aqui cai, muito raramente. Foi um acordo entre Portugal e França, estabelecendo os limites lá onde hoje é a divisa entre Brasil e Guiana Francesa. Tá? Na época, colônia portuguesa e colônia francesa. Né? Esse não costuma cair. O segundo tratado de Utrecht, que é o que devolve, mais uma vez, Colônia de Sacramento para os portugueses. Tá? Então, 2 vezes os portugueses apanharam, ganharam de volta. Apanharam, ganharam de volta. Ok? Tratado de Lisboa, Tratado de Utrecht II. Davi, mas é muito tratado, e vai para lá e vai para cá, como é que eu vou lembrar e tal? Foca no que mais cai. Chegamos no que mais cai agora. Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é o que mais cai entre todos os tratados da aula de hoje. Tá? E esse tratado, ó, estão entendendo o que eu estou dizendo? Pega a canetinha mais colorida que tiver, gurizada. Aquela rosinha com glitter que está no fundo do estojo e anota o título aí. Tratado de
Madrid. Esse é o que mais cai nas provas. Uma data redondinha para nos ajudar, 1750, tá? E esse aqui é o que vai, então... Esse aqui cai até no Enem, tá? Se alguém está meio, mas eu estou mais pelo Enem e tal, esse cai no Enem também, porque esse é considerado o tratado que vai estabelecer os limites do que hoje é o Brasil. Sem o Acre, mas o Acre é uma questão à parte, vocês sabem disso, estou brincando se alguém é do Acre, não? O Acre é a última região que será incorporada ao Brasil, só em 1903, na República Velha. Isso até caiu recentemente na URGS, não deve cair de novo agora. Mas assim, ó, qual é a importância do Tratado de Madrid? Foca aqui, olha só. O Tratado de Madrid, eles estavam com essa briga aqui no Sul. Colônia de Sacramento é de quem, afinal? É da Espanha, de Portugal, né? Tem os 7 povos ali também. Vamos decidir isso aí, vamos decidir isso aí. Em 1750, se reuniram em Madrid negociadores espanhóis e negociadores portugueses, tá? E resolveram estabelecer um tratado definitivo para superar o Tratado de Tordesilhas, que já estava... Ninguém mais respeitava Tordesilhas, né? Olha aqui, ó. Olha nesse mapa, ó, que eu estou querendo mostrar, ó. Tordesilhas já tinha sido ultrapassado faz tempo, né? Ó, entradas, bandeiras, mineração, a pecuária aqui no sul. Os portugueses já não respeitavam fazia tempo Tordesilhas, né? Só que os espanhóis ainda tinham essa, Tordesilhas, Tordesilhas, Tordesilhas. Em 1750 se juntaram. E aí nós veremos a maior trollada da história das relações internacionais Portugal e Espanha. Porque o negociador português se chamava Alexandre Gusmão. Ele chegou para o negociador espanhol, que era o Carbajal, e disse assim, velho, vamos fazer um acordo aí, ó, para estabelecer de uma vez por todas o que é de Portugal, o que é da Espanha. O Carbajal, negociador espanhol, chegou lá dizendo assim, não, mas já tem um tratado. Tordesilhas. Tordesilhas, Tordesilhas, Tordesilhas. O Gusmão disse, velho, já era Tordesilhas, esquece isso aí, cara. E aí eles sentaram para negociar e o Gusmão perguntou assim, ó, o Carbajal, que era o negociador espanhol, tá? O que vocês querem? O que a gente tem que incomoda muito vocês? E aí o negociador espanhol disse, Colônia de Sacramento, né? Porque Colônia de Sacramento era um troço que incomodava muitos espanhóis ali, principalmente o pessoal de Buenos Aires, porque era um ponto avançado português, onde eles ficavam contrabandeando e capturando uma parte da prata que saía da América Espanhola. Aí o espanhol falou, né? Colônia de Sacramento. Colônia de Sacramento vocês não têm direito nenhum, vocês têm que sair de lá. Chegar. O Gusmão olhou e disse, tranquilo. A gente dá para vocês Colônia de Sacramento. Brilhou o olhinho do Carbajal, pessoal, do negociador espanhol. Olha aqui. O negociador português chegou e disse, vocês podem ficar com Colônia de Sacramento. Colônia de Sacramento fica para a Espanha. O espanhol na hora, né? Beleza, onde é que eu assino? Dele, calma. E aí que vem a trollada. Calma. Em troca disso, nós vamos ter que assinar outras coisinhas aqui. Dele, tá, o quê? Primeiro, em troca de Colônia de Sacramento, vocês vão nos entregar os 7 povos das missões. O espanhol olhou e disse, fechou, tranquilo. Imagina, pessoal. Colônia de Sacramento é prata, muita prata. 7 povos tinham o quê? Índio e gado. Pega. Se eu ficar com Colônia de Sacramento, tá bom o negócio. Só que aí o português disse assim, ó, o Alexandre Gusmão esse. E mais uma coisinha, bem pequenininha, uma cláusulazinha aqui, ó. Nós vamos assinar nesse acordo, onde vocês vão reconhecer o fim do Tratado de Tordesilhas. E no lugar do Tratado de Tordesilhas vai passar a prevalecer o quê? O princípio do uti possidetis. Gurizada, olha que genial isso aqui. Quem está anotando, anota, né? O que é uti possidetis? Quem utiliza, quem chegou primeiro, quem ocupar ou ocupou primeiro, ganha o direito de posse efetivo sobre o território. Vocês estão entendendo que baita jogada? Que foi essa história do uti possidetis. Olha nesse mapa aqui, ó. Olha tudo que Portugal vai ganhar em cima da Espanha com essa
pequena cláusula do uti possidetis. Entenderam que genial? Genial, né? E o espanhol idiota aceitou e assinou isso aí. Aí a Jéssica vai perguntar, mas por que ele aceitou entregar todo esse território ali, gigantesco, né? Como é que ele assinou isso sabendo que a Espanha perderia tudo isso aqui, ó, gurizada? Estão vendo aqui? Né? Tudo isso aqui. Aí que está a questão, gurizada. Os espanhóis, ao que tudo indica nesse momento, não sabiam o tamanho, a dimensão do avanço português sobre o território que era da Espanha, teoricamente. Porque os espanhóis, eu quero que vocês entendam, eles estavam aqui assim, ó. Eles estavam basicamente aqui assim, ó, Peru e Bolívia. Eles estavam ocupados aqui explorando a prata, né? De Potosí ali e tal, roubando prata que saía por aqui pelos rios, ó. Bacia do Prata ali, né? Então a Espanha não tinha noção do quanto ela perderia com essa história do Utiposidetes. E dizem que o negociador português, Alexandre Gusmão, um cara muito esperto, ele sabia da importância disso. E aí ele aplicou essa grande trollada. O negociador espanhol aceitou fazer esse acordo. Portugal entregaria, então, colônia de Sacramento. A Espanha, né, entregaria os 7 povos das missões para Portugal e aceita o fim do Tratado de Tordesilhas, finalmente, e passa a vigorar, então, o princípio do uti possidetis. Praticamente, vocês estão entendendo por que é tão importante esse acordo, gurizada? Olha aqui. O Brasil praticamente dobrou de tamanho. Na época, colônia portuguesa, né? Hoje Brasil. Praticamente adquire o desenho do mapa do que hoje é o Brasil, sem o Acre aqui, né? Que vai ser incorporado depois. E aqui no sul, ai, senhor, como é que eu vou lembrar? Troca, vai para um, vai para outro, colônia de Sacramento, 7 povos. Se cair Tratado de Madrid, gurizada, que é o que mais cai nas provas, é só tu pensar como é hoje, não é? Colônia de Sacramento hoje fica onde? Uruguai. Portanto, ficou para a Espanha. 7 povos das missões fica onde? No Rio Grande do Sul. Portanto, ficou para Portugal. Estão entendendo que notícia boa? Que eu sei que essa aula assusta vocês um pouco. Mas o tratado mais importante, que mais cai nas provas, é o mais fácil. É só tu pensar como é hoje. Entenderam? E é por isso que ele é o que mais cai em provas. O Tratado de Madrid. Que ele praticamente definiu o território do que hoje é o Brasil. Vai ter umas idas e vindas agora que eu vou explicar para vocês. Mas o Tratado de Madrid é o que mais cai. E ele define praticamente o território do Brasil. Depois vai voltar ao Tratado de Madrid, que vocês vão ver. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Isso aqui é bem importante. Tranquilinho? Posso seguir, gurizada? Fechou o Tratado de Madrid? Tá claro para vocês? Beleza? Qualquer dúvida, fala, tá? Esse aí tem que ser, tem que saber, tá? Beleza. Olha só, Tainá, Nicole. Vamos lá. Agora vem o problema, vamos lá. Agora vai ficar mais complexo. Porque olha só, Portugal passa a ter direito sobre os 7 povos das missões, beleza. Vocês acham que consultaram os índios sobre esse acordo? Claro que não. E nem os jesuítas espanhóis foram consultados. E agora vem a treta. Porque Portugal não queria os jesuítas lá. Não queria essas missões. Então Portugal simplesmente manda um mensageiro lá para avisar os jesuítas e os índios e dizer assim, ó, não queremos vocês aí. Peguem suas malinhas e voltem para o Paraguai. Os jesuítas ficam de cara, metem uma pilha nos índios, os índios se rebelam e dizem o quê? Esta terra já tem dono. E se rebelam, liderados, ó, pela figura histórica e lendária, porque criaram um monte de lendas em cima dessa figura, Sepete Araju, os índios Guarani, mandam uma banana para os portugueses e dizem, essa terra já tem dono, daqui não sairemos. Os portugueses se organizam para ir lá, então, matar, expulsar esses índios, acabar com essa rebelião, e esse episódio vai ficar conhecido como as Guerras Guaraníticas. Tá? Assunto bem importante para quem vai fazer o freguês. No Enem não costuma cair, porque isso é mais história aqui do Rio Grande do Sul, daí, tá? Mas para a URGS isso aqui cai.
tá? Guerras guaraníticas. Aliás, se alguém já leu O Tempo e o Vento, O Tempo e o Vento, ele, do Érico Veríssimo ali, ele começa com a história do Pedro Missioneiro, lembra? Ele está fugindo das guerras guaraníticas, ele cai machucado num rio, né? Num lago, não, um riozinho, né? Que tá passando. E aí, se eu não me engano, a Ana Terra, né? Que socorre ele. E aí começa a história lá do Tempo e o Vento. É logo depois das guerras guaraníticas, tá? Então, assim, ó, o que foram essas guerras guaraníticas? É uma consequência do Tratado de Madrid. Os índios não aceitaram, ter que abandonar aquela região. Portugal queria que eles fossem embora, que eles fossem lá para a região do Paraguai. Eles se rebelam. Cuide um detalhe, tá? Os jesuítas espanhóis meteram uma pilha nos índios, que eles não gostaram também do que foi feito ali, mas quando ia estourar a briga, veio uma ordem lá da Espanha, da Companhia de Jesus, dizendo aos jesuítas: essa briga não é nossa. O rei da Espanha assinou, então vocês têm que ir embora, voltar para o Paraguai. Eles pegaram suas mochilinhas, voltaram para o Paraguai, e os índios vão ficar sozinhos e vão lutar até o fim, tá? Detalhe também aqui, ó, tropas portuguesas se juntam com tropas espanholas para massacrar a resistência indígena e destruir com as missões. Eles vivem brigando portugueses e espanhóis, mas para limpar essa região, entre aspas, né, eles se unem para matar os índios, tá? E aí nós temos a vitória, então, das tropas portuguesas e espanholas. Há um massacre, milhares de índios são mortos, muitos aprisionados, né? As missões são destruídas, ok? Eles foram derrotados. Só que aí vem a questão agora, gurizada. Agora, falta pouco, tá? Falta pouco. Últimos tratados agora. Mas agora vai ficar mais complexo um pouco a coisa, porque olha só. Como esses índios, eles resistiram e lutaram, ok, eles apanharam, né? Foram reprimidos, as missões foram destruídas e tal, mas esses índios rebelados, eles voltam a viver no meio do mato, no meio da floresta. Eles já sabiam viver na floresta, né? Então eles vão ir morar no meio do mato de novo, eles abandonam as missões, que são destruídas pelos portugueses, restam só as ruínas lá até hoje, né? Só que esses índios ficam no meio do mato, em estado de rebelião contra os brancos, portugueses, espanhóis, né? Então entendam, era uma região perigosa de tu ir morar, de tu ir ocupar, né? Como é que tu vai lá viver numa região que está cheio de índio no meio do mato querendo te matar? Qualquer hora, né? Então os portugueses, olha a sacanagem, os portugueses não aceitaram receber os 7 povos das missões. Eles olharam e disseram, não, mas peraí, vocês prometeram que iam limpar essa região dos índios e não limparam. Então a gente não vai aceitar receber essa região cheia de índio rebelde. E como eles não aceitaram receber a região dos 7 povos das missões, eles também não aceitaram entregar colônia de Sacramento. Vocês estão entendendo a sacanagem? O Tratado de Madrid é super importante, mas no momento que ele foi feito, assim, ó, na prática, ele não chegou a ser realmente efetivado. É ou não é? Porque olha aqui, devido às guerras guaraníticas, os índios rebelados e tal, Portugal não aceitou receber a região, Portugal não entregou a colônia de Sacramento, e aí foi feito esse tratado, chamado Tratado del Pardo, que anulou o Tratado de Madrid. Tá entendendo a sacanagem? Daí tem uns que se irritam, eu vou rasgar isso aqui que eu anotei. Não, rasga! Que no final dos slides agora nós vamos voltar a falar de Madrid. Vocês vão entender. Vai ter umas idas e vindas aqui, tá? Mas no final vai voltar a Madrid. Mas olha que sacanagem, ó. El Pardo dizia o quê? Sacramento continua com Portugal, os 7 povos continuam com a Espanha, tá? O Utiposidetes passa a valer, agora já era. Ninguém mais consegue trazer de volta Tordesilhas. O Utiposidetes se consolida, mas continua essa briguinha aqui no sul. 7 povos, colônia de Sacramento, né? Então o Sacramento continua com Portugal, os 7 povos continuam sendo da Espanha. Tratado del Pardo. Tá? Aí olha o que os espanhóis safadinhos fizeram. Tomaram a ilha de Santa Catarina. Alguém sabe me dizer como é que a gente chama essa ilha hoje? Saudade de lá no verão.
Ilha de Santa Catarina. Como é que a gente chama hoje, pessoal? Essa ilha aí que os espanhóis tomaram. Ninguém se arrisca? Floripa! Boa! Floripa, exatamente. Saudade, né? Ô, verãozinho, vai voltar um dia. E o isolamento vai acabar, calma. Tá? Floripa, gurizada. Aliás, depois a gente vai estudar por que é chamada de Floripa. Tá? Aliás, já falei para vocês, tem que fazer a Federal de Santa Catarina, quem sabe morar lá, por favor. Tá? Eu tenho um primo que mora lá, ele está postando umas fotinhas na praia, eu tô com uma inveja, admito. Mas, enfim, né? Ele deveria estar em casa, tem que respeitar o isolamento. Mas, enfim, gurizada, os espanhóis vão lá e tomam Floripa, a ilha de Santa Catarina. Aí os portugueses olharam e disseram, não, peraí, vocês estão se passando, velho, isso aqui é nosso, né? E aí eles vão sentar de novo numa mesa de negociações. Calma, tá quase terminando, prometo. Só mais esses dois, tá? E aí eles farão esse tratado de Santo Ildefonso. Vamos lá. O que é esse tratado de Santo Ildefonso? Olha só. Os espanhóis disseram, não, tudo bem. A gente libera Floripa, a gente sai de Floripa. Desculpa, não é Floripa ainda. A ilha de Santa Catarina. A gente deixa para vocês a ilha de Santa Catarina. Mas a gente quer, além dos 7 povos, a gente quer colônia de Sacramento. Entenderam? Esse tratado de Santo Ildefonso, gurizada, ele é ruim para Portugal, né? Se a gente parar para pensar. Deixa eu mostrar para vocês. Olha esse mapa aqui, ó. Segundo esse tratado, olha aqui, quase metade do Rio Grande do Sul seria da Espanha. Entenderam? Essa parte toda aqui das missões e tal seria da Espanha. Então, só essa parte aqui, ó, coloridinha, um vermelho, um laranja, sei lá, ficaria para Portugal. Tá? O resto aqui ficaria para a Espanha. Né? Então, esse tratado de Santo Ildefonso, né, foi, digamos, desvantajoso para Portugal, comparado com o que é hoje, claro. Né? E aí os portugueses começaram a reclamar. Né? O rei de Portugal foi lá, pô, meu, a gente entregou a colônia de Sacramento, finalmente a gente desistiu da prata, da América Espanhola, pelo menos os 7 povos das missões, que agora a coisa já está mais pacificada ali, vocês podem nos entregar, né? E aí, o rei da Espanha aceitou para estabelecer de uma vez as fronteiras ali, e esse tratado de Badajoz, então, os 7 povos das missões ficaram para Portugal, definitivamente a partir de agora, e colônia de Sacramento ficou para a Espanha. Os portugueses aceitam, então, perder, né, abrir mão de colônia de Sacramento, isso fica para a Espanha. Gurizada, vê se vocês entenderam onde é que nós chegamos. Esse tratado de Badajoz, na prática, ele voltou ao que tinha sido combinado já em qual tratado? Olha a pergunta que eu fiz. Esse tratado de Badajoz, ele traz de volta o que já tinha sido combinado no tratado de Madrid. O Otávio e o Iago responderam ali. Né? Entenderam, gurizada, por que o Tratado de Madrid é tão importante? Né? Porque no final das contas, ó, isso acabou ratificando, né, o Tratado de Madrid. No final, os portugueses só perderam tempo. Perderam a Colônia de Sacramento, né, Otávio? Que era um lugar importante. Eles insistiam por causa de Colônia de Sacramento. Né? Mas eles viram que não tinha mais o que fazer, tiveram que abrir mão de Colônia de Sacramento por causa de Floripa, porque Floripa, ali, a ilha de Santa Catarina, é um ponto estratégico, entendam? A ideia dos espanhóis, quando dominaram ali a ilha de Santa Catarina, era a seguinte, ó, vamos imaginar, a partir da ilha de Santa Catarina, imagine aqui, ó, né, Desterro, aqui, ó, a ideia dos espanhóis, quando dominaram aqui, ó, Desterro, a ilha de Santa Catarina, é que daqui para baixo tudo seria da Espanha, entenderam? Então, Portugal teve que abrir mão de Colônia de Sacramento, para ficar com a ilha de Santa Catarina de novo, e depois, como um prêmio de consolação, eles ainda ganharam aqui, ó, os 7 povos das missões. Na prática, o Tratado de Badajoz, como o Iago comentou, acabou ratificando o que já tinha sido combinado antes no Tratado de Madrid. Tá, gurizada? Esse mapinha aqui, ó, é bem legal. Ele mostra, olha só, o Utiposidetes, aqui está o Tordesilhas, né, que já era. Aqui a ideia do Utiposidetes,
Reparem que o Acre ainda não está acrescentado, o Acre vai ser só em 1903. Né? Aqui tem aquele Tratado de Utrecht I, ó, que estabeleceu a fronteira entre o que hoje é Brasil e Guiana Francesa. Né? E aqui no sul, ele ainda mostra aquela treta do Tratado de Santo Ildefonso. Ó. Segundo o Tratado de Santo Ildefonso, para ganhar a ilha de Santa Catarina de volta, Colônia de Sacramento e os 7 povos ficavam para a Espanha. Então, o Rio Grande, a parte portuguesa seria só essa parte mais litorânea aqui. Né? Finalmente, com Badajoz, ratifica Madrid, e aí nós temos as fronteiras definidas, como vem até hoje, tirando o Acre, que depois será acrescentado, e alguns outros detalhes aqui, que depois são outros acordos também. Tranquilinho. Passamos essa parte aí. Alguma dúvida? Essa parte é mais dificilzinha, tá, gurizada? Fiquem tranquilos, estão meio assustados, assim, é isso mesmo. É uma série de tratados, e isso é, se a URGS estiver muito de mau humor, ela cobra daí uma questão sobre isso, tá? O Enem não costuma cobrar, se cobrar, geralmente é Madrid, Utposidets, que aí define praticamente o território brasileiro. Tranquilo? Alguma dúvida ou podemos seguir na matéria aí? Deixa eu ir abrindo aqui o novo slide. Vocês viram que eu postei no grupo já os slides da manhã, tá? E postei já esses que estamos trabalhando agora, se eu não me engano. Postei. Já adiantei os slides da tarde, aproveitei, tá? E aí, alguma dúvida ou podemos seguir, gurizada? Aqui. Tô por vocês aí. Mande uma dúvida agora ou prepare-se para o próximo conteúdo. Tem tempo ainda, podemos começar. As revoltas do Brasil colônia. Certinho? Valeu, Dado. Fechamos então, gurizada? Bora? Como eu falei para vocês, essa parte que a gente acabou de estudar é um pouquinho mais dificilzinha, fiquem tranquilos, tá? Agora, então, vamos para as revoltas do Brasil colônia. Depois das revoltas do Brasil colônia, a gente já se encaminha para o período joanino, reta final do Brasil colonial, tá? Mas vamos embora. Primeiro, movimentos nativistas. Primeira coisa, tem que saber diferenciar os movimentos nativistas das chamadas rebeliões coloniais. Deixa eu já dar uma dica para vocês assim, ó. Que tem os movimentos nativistas e depois nós estudaremos os movimentos emancipacionistas ou rebeliões coloniais. Gurizada, qual é a diferença? Qual é a diferença entre os movimentos nativistas e os movimentos emancipacionistas? Se quiserem anotar, tá? O que os movimentos emancipacionistas vão querer fazer que os movimentos nativistas não lutavam por? Alguém sabe me dizer? Tem uma diferença crucial entre esses dois tipos de movimento. Vou dar uma dica, tá? Esses movimentos os emancipacionistas é Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vocês estão vendo o slide aí? Todos estão vendo? Ninguém me falou nada ainda. João Vitor falou o seguinte: os emancipacionistas queriam a república. Correto, João Vitor. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana queriam a república. Mas, antes disso até, João, antes disso, os nativistas, eles não falavam em república, mas antes disso, eles não falavam nem em independência. Vocês estão entendendo? Por isso que os outros, ali a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, serão chamados movimentos emancipacionistas, porque queriam a emancipação, queriam a independência do Brasil. E república também, João está certo. Né? Mas esses nativistas, gurizada, se vocês já botaram o título aí no caderno, pode anotar, não falavam em independência do Brasil. É isso que diferencia esses tipos de revoltas aqui. Os nativistas não falavam em independência, eram movimentos nativos, locais, regionais. Né? Isso vocês têm que saber separar.
Tá? Então, os nativistas não falavam independência do Brasil. Pode anotar isso aí. Os emancipacionistas, que a gente vai ver depois, e caem mais em provas, em Conferência Mineira, Conjuração Baiana, esses ali vão falar em emancipação, independência, república, tá? Os nativistas não. Tá, gurizada? Então, primeira coisa, saber diferenciar, né? Esses nativistas, vamos começar hoje, então, estudando os nativistas, e na próxima semana a gente já vai falar dos emancipacionistas, que é os que mais caem. Conferência Mineira, vamos cortejar o Tiradentes e tal, né? Mas hoje vamos começar pelos nativistas, ok? Uma por uma. Vamos ver aqui os quatro principais movimentos nativistas. Primeiro, a revolta dos irmãos Beckman. Revolta dos irmãos Beckman. Estão vendo aí, né? O slide está aparecendo legal? Só para confirmar. Tudo certo. Beleza. Vamos lá, gurizada. São quatro principais movimentos os emancipacionistas depois. Conferência Mineira, Conjuração Baiana. Os nativistas são quatro. Tá? Revolta dos irmãos Beckman, no Maranhão. Guerra dos Mascates, ali, Recife e Olinda. E depois duas revoltas na região das Minas Gerais, que é a dos Emboabas e a questão do Felipe dos Santos, ou Vila Rica. Tá? Vamos começar pelo Maranhão. Em 1684, vai estourar uma revolta no Maranhão, liderada pelos irmãos Beckman, por isso o nome da revolta é a Revolta dos Irmãos Beckman. Tá? Esses irmãos Beckman, eles eram latifundiários lá do Maranhão, plantavam, né, algodão, e vão liderar uma revolta contra, botei aqui o que mais interessa, contra a Companhia de Comércio do Maranhão. Vamos lá. Por que estoura uma revolta no Maranhão contra essa Companhia de Comércio? Gurizada, entenda o seguinte, o que é uma companhia de comércio? É uma empresa privada, né, que visa o lucro, mas que recebe, que ganha do governo, nesse caso de Portugal. Alguns confundem, às vezes, companhia de comércio é aquela da Holanda, né? Companhia das Índias Ocidentais. Calma, mercantilismo é baseado em companhias de comércio. Né? Então, Portugal também tinha suas companhias de comércio. Isso aqui é uma empresa portuguesa, Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, era o nome completo dela, e é uma empresa portuguesa que ganhou o monopólio, ou seja, o direito exclusivo de fazer comércio na região do Maranhão. Gurizada, qual é o problema disso? Se eles ganham o monopólio, o direito exclusivo de fazer comércio na região do Maranhão, só eles podiam comprar o açúcar do pessoal do Maranhão. E se só eles podem comprar açúcar do pessoal do Maranhão, o que eles podem fazer? Colocar o preço que eles quiserem. Estão entendendo? Esse que é o problema do monopólio, né? Se dá um monopólio para alguém, a pessoa vai explorar, vai botar o preço lá em cima, ou vai pagar pouco, digamos, que é o caso aqui. Esses latifundiários do Maranhão, que produziam açúcar, só podiam vender o seu açúcar para a companhia de comércio. E aí essa companhia de comércio, para ganhar dinheiro em cima deles, estava pagando muito pouco pelo açúcar deles, para vender na Europa por um preço alto e ganhar muito lucro em cima desses produtores de açúcar do Maranhão. Estou sendo claro? Se não ficar claro, pergunta, por favor. Que essa aqui ela não cai muito em prova, mas ela é complexa, essa revolta. Cai, sei lá, nas provas lá do Maranhão. Né? Ela acha que é tudo Enem. Mas, enfim, isso aqui não cai muito no Enem, porque são revoltas regionais. Né? Então, não costuma cair muito. Mas, para você saber, então, essa companhia de comércio, por que vão se revoltar os latifundiários? Primeiro, essa companhia de comércio pagava muito pouco pelo açúcar deles. Segundo, se quiserem anotar, tem um segundo motivo aqui. Eles cobravam muito caro pelos escravos africanos. Cobrava muito caro pelos escravos africanos. São dois motivos aqui, tá? Se quiserem anotar, eu não tinha botado aqui porque não deu espaço.
O segundo motivo seria esse aqui, ó, gurizada. Essa empresa, ela pagava muito pouco pelo açúcar deles e cobrava muito caro pelos escravos africanos. Por quê? Porque ela tinha o monopólio sobre o comércio da região. Só essa empresa podia ir lá comprar açúcar deles e vender escravos africanos para eles. Então a empresa explorava eles. Pagava pouco pelo açúcar dos caras, cobrava caro pelos escravos africanos. Detalhe, cobrava caro pelos escravos africanos, cobrava antecipado e entregava atrasado sempre. Temos ou não temos motivos para uma revolta desses latifundiários aí do Maranhão? Absurdo, não é, pessoal? Um absurdo. Não, e outra coisa, olha só, eles tinham motivos, estão entendendo? Uma revolta econômica contra essa companhia de comércio que explorava eles. Eles ainda tentaram, antes de se revoltar, uma última solução. Tá difícil conseguir escravo africano? Vamos pegar quem, então, para trabalhar? Tá difícil conseguir africanos, quem se ferra? O índio. E aí começaram a querer escravizar os índios. E quem estava lá, no interior do Maranhão, protegendo os índios contra a escravidão? Os jesuítas. Entenderam? Então, pessoal, imaginem que horror, tadinho desses latifundiários escravistas, né? Senhores de engenho. Eles queriam produzir o açúcar, explorar os escravos ali, aí estava difícil conseguir escravo africano. Aí eles foram caçar índio, estava cheio de jesuíta no meio do mato. Não, este não pode, este tem alma. Né? Se revoltaram com toda a razão, não é? Onde já se viu, pessoal? Não se consegue mais mão de obra escrava africana? Não se pode mais escravizar um índio no Brasil? Onde é que isso vai parar? O Brasil não pode parar, como diz a elite, não é? Escravista, colonial, claro. Né? Então, aí eles se revoltam contra a Companhia de Comércio, contra os jesuítas, os caras pegarem armas, liderados, né, pelos irmãos Beckman, Tomás e Manuel Beckman, era o nome dos dois ali, eles invadiram os armazéns da Companhia de Comércio, saquearam os armazéns, roubaram os produtos, tudo, destruíram. Eles invadiram as missões jesuíticas, deram porrada nos jesuítas, escravizaram os índios, meio que tomaram o poder ali no Maranhão. Problema, gurizada. Olha aqui, ó. Tanto a Companhia de Comércio quanto a Companhia de Jesus, os jesuítas, tinham o respaldo de quem? Tinham o apoio de quem? Da coroa portuguesa. Estão entendendo? O que a coroa portuguesa fez? Mandou tropas lá e cobriu de porrada esses latifundiários rebeldes aí. Né? Então, nessa revolta aí, eles foram reprimidos. Um dos irmãos Beckman foi executado, inclusive, e o outro foi condenado ao degredo. Foi degredado, foi expulso do Brasil, mandado para a África e proibido de voltar para o Brasil. Tá? Então, uma revolta mais econômica e eles são reprimidos. Acabou essa revolta lá no Maranhão. Tranquilo isso aqui? Ela é mais detalhista, assim, mas não costuma cair muito. Fiquem tranquilos. Tá? Posso passar isso aqui, nenhuma dúvida? Tudo certo? Beleza. Tá. Então, seguindo, né? Vamos à segunda revolta, então, né? Movimento nativista. A Guerra dos Mascates. Vamos lá para o Nordeste agora. Pernambuco. Tá, desculpa, Maranhão também é Nordeste. A gente estava lá. Tá? Gurizada, essa briga aqui, ó, ela é um pouquinho mais complexa. Para entender essa briga, a gente tem que lembrar um pouco da história ali das invasões holandesas. Tá? Se localizem, ó, vamos lá. Primeiro, estamos falando de Pernambuco. Pernambuco. Por onde começou a colonização lá em Pernambuco? Você sabe? Por onde começou a colonização em Pernambuco? Por qual cidade vocês acham que começou? Olinda ou Recife? Vamos acordar, vamos participar um pouquinho aí? Olinda ou Recife? Ah, tô chato hoje, hein? Quero que você participe. Por onde começou, gurizada? A colonização de Pernambuco. Olinda ou Recife? Olinda.
Olindinha. Né? Começou por Olinda, gurizada. Porque assim, ó, entenda, vamos lá. Olinda, não sei se alguém já foi para lá, Pernambuco. Ó, linda vista aqui de cima. Dizem que é daí que vem o nome. Né? Entendo, olha só, quem não foi ainda tem que ir um dia para lá conhecer, além das belas praias, né? Claro, em Recife tem que tomar cuidado para não tomar banho lá, porque tem muito tubarão, tá? Mas tem Porto de Galinhas ali perto, outras praias lindas, né? Então, assim, ó, minha internet deu problema, chegou a travar aí ou não? Ó, gurizada, Olinda é a parte alta, é o morro. Quando vocês forem lá, não sei se alguém já foi, Olinda é a parte alta lá, tu vai conhecer, subir, descer ladeira, dizem que o carnaval é uma loucura. O Recife é a parte baixa. Só que entendam, o Recife, no início, era um pântano, era um banhado. Então, eles não ocuparam Recife no início. Os senhores de engenho fizeram suas casas na parte alta, claro. Né? Ah, vai fazer obra de infraestrutura. Não, faz a casa lá na parte mais alta, óbvio. Né? Então, tudo começou por Olinda. Tá? E aí, lá em Olinda, lá em cima, tinha as casas dos senhores de engenho e tal, parará. Ok? Só que aí, quem invadiu o Nordeste? Quem invadiu Pernambuco? Estudamos isso. Brasil colônia. Principal invasão que mais cai nas provas, gurizada. Quem invadiu aquela região? Dominou. Holandeses, muito bem, Diegão. Nassau, lembram? O que eu falei para vocês, Jéssica? O que eu falei? O Nassau estabeleceu a capital dos holandeses em qual cidade? Nassau estabeleceu a capital dos holandeses em qual cidade, gurizada? Recife, muito bem, Jéssica. Estão entendendo, gurizada? Ó, antes, Olinda é quem mandava, senhores de engenho e tal. Só que os holandeses dominaram, transformaram Recife na capital. Lembra que eu falei que o Nassau investiu uma grana, fez obras de infraestrutura, canalizou os rios e tal? Então, sério, Recife, quando vocês forem, vocês vão ver, é uma cidade muito bonita, bem organizada e tal. Tem tipo umas ilhazinhas, assim, meio que a Amsterdã brasileira, assim. Tá, o pessoal exagera, mas enfim. Ela foi criada pelos holandeses. Os holandeses fizeram grandes obras de infraestrutura e praticamente criaram o desenho do que é Recife até hoje. E instalaram a capital holandesa no Recife. E aí que vem a questão, ó, gurizada, atenção. Porque daí no Recife se instalaram os grandes comerciantes ali na época dos holandeses. Problema. Os holandeses são expulsos do Brasil. Os holandeses são expulsos do Brasil. Quando os holandeses são expulsos do Brasil, os portugueses retomam o controle. Os portugueses chegam e dizem, não, peraí, quem manda somos nós. E a capital volta a ser o quê? Olinda, que era a capital antes da invasão holandesa, ali de Pernambuco. Esquece Salvador, estou falando de história de Pernambuco. Tá? Então, quando os portugueses retomam o controle, expulsam os holandeses, eles decretaram que Olinda voltava a ser a capital de Pernambuco. Problema, gurizada. O pessoal do Recife não aceitou isso aí. Por quê? Porque o Recife agora está muito mais importante economicamente falando do que Olinda. Porque em Olinda moravam os senhores de engenho. A questão do açúcar. O que aconteceu depois da expulsão dos holandeses do Brasil com o açúcar? Alguém lembra? Vamos lá, vamos interagir mais. O que aconteceu depois da expulsão dos holandeses com o açúcar do Brasil? Me ajudem, vamos lá, tem que lembrar disso. Declinou, muito bem. América Central, os holandeses foram para a América Central, começaram a produzir açúcar lá, e aí começa a crise do açúcar no Brasil. Ó, então olha para cá, vamos imaginar, esses senhores de engenho, ó, estão em decadência, certo? E quem é mais forte agora, economicamente falando? Esses comerciantes do Recife aqui, é os caras com grana. É os caras com grana. Senhores de engenho lá de Olinda estão em decadência. Já era. Então, entendam, gurizada. Aí que vem a questão. Presta atenção aqui. Se não ficar claro, perguntem, por favor. O que é essa guerra dos mascates? É o pessoal do Recife
que não quer mais obedecer o pessoal decadente de Olinda. Porque quando Portugal voltou a mandar, Portugal disse que quem mandava era Olinda. Só que aí todo o dinheiro arrecadado pelo comércio do Recife, quem decidia para onde ia esse dinheiro? A Câmara de Olinda. E aí o pessoal de Olinda queria pegar o dinheiro dos impostos do pessoal do Recife e investir em Olinda. O pessoal do Recife disse, não, não vamos aceitar isso aí. Agora a gente quer ser autônomo. A gente não quer mais obedecer Olinda. O pessoal de Olinda olhou e disse, vão à merda. Vão à merda, seus comerciantezinhos de merda. Seus mascate. E aí que vem o nome da briga, ó. Guerra dos Mascates. Apelidaram eles de mascates. Né? O que é mascate? Alguém sabe? O que seria um mascate? Tem nada a ver com chiclete, não viaja. O que seria um mascate, gurizada? Qual é a origem do termo, assim, tipo, mascate? Vendedor ambulante. Muito bem, Iago. Fala, Jéssica, tu ia dizer alguma coisa? Eu ia perguntar se eram os vendedores que iam de porta em porta. É isso, que hoje quase não tem mais, né? Porque hoje ninguém abre a porta mais, não é assalto, vai dizer. Mas antigamente tinha muito isso. Na praia ainda tem até hoje, estão ligados? Né? Quando a gente está na praia, a gente vê os caras passando, vendendo coisa e tal. Isso é o mascate. Estão entendendo? É aquele comerciantezinho pequeno, de porta em porta e tal. E aí que vem a questão, gurizada. Lembrem que o apelido é sempre colocado pelo inimigo. Esses grandes comerciantes do Recife, eles eram realmente mascates? Uns vendedorzinhos ambulantes? Claro que não. Os caras estavam no auge, eram grandes comerciantes, tinham mais grana do que aqueles senhores de engenho de Olinda. Só que esse senhor de engenho de Olinda, que está em decadência, não aceita só decadência. É a elite brasileira e o seu complexo de senhor de engenho. Se acha superior aos outros, tu sabe com quem está falando. Né? Então, esses senhores de engenho, eles olhavam, esses chinelão, esses mascates, esses comerciantezinhos de merda. Né? Até hoje, muitos nordestinos migram para ser. Não, mas tem muito isso, muito nordestino migra, né, para outros estados, São Paulo, por exemplo, né, ou aqui para o sul também, em busca de oportunidade de emprego, né, fugir da pobreza e tal, e viram mascates, inclusive, comerciantes ambulantes e tal, outras funções, enfim, não está errado, Rita. Mas assim, ó, o que aconteceu então? Presta atenção. Se não tiver claro alguma coisa, pergunte. Mas deixa eu botar aqui outro detalhe, ó. Então, é uma briga entre Recife e Olinda, mas na verdade é uma briga entre os senhores de engenho decadentes de Olinda e os grandes comerciantes do Recife que estavam em ascensão. Vocês estão entendendo? E aí, olha que sacanagem. Uma vez eu vi uma questão que dizia assim, ó, olha que interessante. Dizia o seguinte, que esses senhores de engenho de Olinda eram devedores, estavam endividados. Adivinhem com quem? Com os mascates, digamos, os grandes comerciantes do Recife. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Estão vendo, gurizada, que detalhezinho sacana aqui? Esse senhor de engenho de Olinda, ele estava em decadência, pedindo dinheiro emprestado. Eu já tinha botado ali, ó, endividados ou devedores, né? Pedindo dinheiro emprestado para esses comerciantes do Recife. Só que quando os comerciantes do Recife quiseram se tornar autônomos, o senhor de engenho, que se julga superior, olharam e disseram, esses mascatezinhos chinelão, o que estão querendo? E aí os caras, mas tu não tá devendo dinheiro para eles? Tô, mas é uns mascatezinhos chinelão, eu que sou senhor de engenho, latifundiário e tal, né? E aí estoura uma briga, tá? Chegou a ter uns conflitos ali, pequenos, enfim, tá? O pessoal do Recife chegou a fazer um monumento numa praça, pela sua autonomia e tal. O pessoal de Olinda invadiu de noite, quebrou o monumento e tal, papapá. E aí estoura uma briga. Portugal teve que intervir para decidir quem estava certo nessa história. E se cair na prova, como é que tu vai lembrar disso? É só tu pensar. Quem é mais importante hoje, gurizada? Recife ou Olinda? Lá em Pernambuco. Quem é mais importante hoje? Você sabe. Quem é a capital de Pernambuco? O Recife. Exatamente, já. Né, Iago? Então, entendo, ó, o Recife, eu botei aqui para vocês, ó, conquista a sua autonomia, o Recife conquista a autonomia, e depois ainda vai virar capital de Pernambuco. Tá? Olinda fica para trás, entenderam? Olinda vai decair e vira uma, eu não gosto muito desse termo, mas cidade histórica. Né? Então, é uma sacanagem. O que é uma cidade histórica? Parou no tempo.
A gente vai lá subir, descer ladeira, tomar umas cachaçinhas, carnaval dizem que é forte, vê umas igrejas, tem muita igreja bonita lá em Olinda, né, umas casinhas antigas e tal, mas a capital mesmo, o centro econômico hoje e político é o Recife. E até hoje, gurizada, dizem que tem tretas entre Recife e Olinda, tá? Essas briguinhas idiotas, tipo aqui em Porto Alegre, sei lá, Zona Sul e Zona Norte, né? Essas briguinhas aí, mas dizem que até hoje tem essa treta lá em Pernambuco, entre o pessoal de Olinda perdeu, né, tem um ressentimento, e o pessoal de Recife, que hoje é a capital lá de Pernambuco. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida aí, gurizada? Ficou claro? Uma briga entre duas cidades, mas na verdade entre dois setores econômicos. O Recife vence, Recife decola, Olinda entra em decadência. Fechou, gurizada? Alguma dúvida? Já está quase no nosso horário aqui. Não vou começar outra, senão vou me passar no tempo aqui. E aí, alguém se manifesta aí? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Fechou, Dado? E aí? Tudo certo? Diegão? Então, gurizada, vamos fazer assim, ó, vamos parar exatamente aqui. Falta só duas, que é as da região das Minas Gerais. Daí eu explico as duas junto próxima semana, que é a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica ou Felipe dos Santos, tá? Então, próxima semana a gente vê a dos Emboabas, Vila Rica ou Felipe dos Santos. Já vamos falar de Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, que cai muito em provas, né? Isso de tarde. E, se der tempo, acho que a gente já começa, talvez, a falar do período joanino também, já se encaminhando aí para o final quase do Brasil colônia. Tranquilo, gurizada? Os slides já estão no grupo do Face, tá? Satisfação estar com vocês no dia de hoje. Obrigado aí pela paciência e carinho de todos, né? E qualquer dúvida, vocês sabem como me achar nas redes sociais, tanto pelo Face quanto pelo Insta ali, né? Me mandem qualquer dúvida, tá? Próxima semana, quando a gente terminar Brasil Colônia, eu mando uma lista extra para vocês, tá? E ali, quando a gente terminar a próxima semana, a gente já termina Idade Média, eu já mando uma lista extra também para vocês de questões. Fechou? Então tá, queridos e queridas, satisfação. Tá ok já. Ah, obrigado, queridos. Desejo uma ótima semana aí para todos e todas, tá? Se cuidem, estudem bastante. Tamo junto. Qualquer dúvida, sabem como me achar. Tchauzinho. Valeu.